Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária. Muito boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto. Peço que você abra a sua mente, o seu coração, para a palavra que será ministrada também. Deus há de falar grandiosamente conosco nessa noite, também através dos cânticos e também dos hinos que nós vamos entoar. Que você possa cultuar o seu Deus, o nosso Deus, na verdade, de espírito, com todo o nosso coração, com toda a nossa integridade, com toda a justiça, tendo sempre plena certeza do cuidado dEle por nós. Que Deus, de fato, seja adorado e engrandecido em nossa vida através do nosso culto. Como primeira leitura, eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias, Salmo de número 24. Falei a leitura desse salmo todo. Salmo de adoração ao nosso Deus. Salmo de número 24, a vinda do Rei da Glória, é o tema aí colocado pela Ara, um salmo de Davi. Salmo de número 24, diz assim o texto bíblico: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Vamos entoar nesse momento o hino de número 52 do Novo Cântico com alegria, com entusiasmo, adorando o nosso Deus, aquele que vive e reina para sempre. Saudai o nome de Jesus,
Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Oh Deus, Tu és um Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Nós nos prostramos e nos submetemos ao Teu senhorio. Tu és um Deus que cuida e zela por seu povo. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. O Senhor que nos deu o dom da vida, o Senhor que tem nos dado saúde, tem nos preservado durante todo esse período de pandemia, tem cuidado de nós. Nós o adoramos, Pai. Não só por conta disso. Nós adoramos o Deus do nosso coração, o Deus do nosso povo. O Deus que nós adoramos é um Deus que nos ama com amor inesgotável. E esse amor teve o seu ponto alto, o ápice, no brado de Cristo na cruz do Calvário. Que privilégio para nós, Pai. Nós o adoramos por tão grande salvação. Nós o adoramos por tão grande perdão. Porque a nós era impossível, Pai, perdoar-nos. Não haveria sacrifício que pudesse perdoar os nossos pecados. Mas o Senhor proveu o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Em um brado, Ele nos justificou diante de Ti. Em um brado, nós estamos hoje diante de Tua presença, em Sua presença, adorando em espírito, em verdade, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma, o Deus do nosso coração. O Deus que nos faz andar por passos verdejantes, que nos guia diante dos caminhos difíceis, diante da sombra da morte, diante das tempestades. Nós o louvamos e nós o adoramos por tudo que Tu és, ó grande eu sou. Seja louvado, seja adorado, seja glorificado para todo sempre. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Teremos um momento agora de contrição, momento onde nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Esse é um momento singular, único no culto. E você pode aproveitar também aí na sua casa, claro, para, na presença do Senhor, colocar diante dele todas as suas falhas. Tudo aquilo que você tem feito e tem desagradado a Deus. Se lembre que você só é perdoado porque o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário. E a sua dívida foi paga. E hoje, diante de Deus, você está plenamente justificado por causa do Cordeiro de Deus. Eu quero convidar você a virar algumas folhas aí, umas páginas da sua Bíblia para o Salmo de número 32 agora. E eu lerei dos versos 1 a 5. Salmo de número 32, versos de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos entoar nesse momento o hino de número 67 do Novo Cântico. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for.
os pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos e irmãs. Pai Santo, Pai Bendito, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, os mais íntimos pecados, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que é contrário à Tua palavra, as nossas ações, aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, às vezes que nós faltamos com amor com o nosso irmão, com o nosso próximo, às vezes que nós negligenciamos a Tua palavra. Deus, tem misericórdia de nós. Sabemos que por nós mesmos é impossível, ó Deus, sermos perdoados. Mas o Senhor um dia nos perdoou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo verteu o precioso sangue, nos libertou de todo mal, de todo escrito de dívida que era contra nós. Quando lá na cruz o Senhor quitou a nossa dívida. O Senhor pagou os nossos pecados. E hoje, plenamente justificados, estamos aqui diante de Ti para louvar, para adorar, para cultuar ao Senhor. Mesmo que ainda, ó Deus, às vezes falhando, pecando, o Teu Santo Espírito sempre nos incomoda, sempre nos leva ao arrependimento, para que a gente possa sempre consertar os nossos erros, mudar as nossas atitudes e viver sempre para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora alguns momentos de cânticos, então peço a você que abra o seu coração e cante também com alegria ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar alguns cânticos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá,
só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor poderoso. Tu és o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Cordeiro Santo, Verbo de Deus, Jesus, tu és Senhor. Teu sacrifício foi perfeito, reconciliou-me com Deus. Tua justiça imputada em mim livrou-me da perdição. Para sempre vou adorar, para sempre vou exaltar, exaltar, para sempre vou me prostrar diante de Jesus.
vou exaltar, exaltar para sempre. Vou me prostrar diante de Jesus. Para sempre vou adorar, para sempre vou exaltar, exaltar, para sempre vou me prostrar diante de Jesus. Bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa exposição bíblica nesse momento. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia desde já, na carta do apóstolo Paulo a Tito. Finalizando então essa exposição que eu comecei, desde o capítulo 1, comecei o ano de 2021, 2020 e vou terminar agora o ano de 2021, o primeiro sermão do ano encerrando. Por conta do período do Advento, eu preguei só sobre Natal, tá? Então agora eu retomo e já finalizo as exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito, para a gente ter aí mais uma exposição completa. Tito no capítulo 3, eu vou ler dos versos 9 até 15. Hoje meu tema é Batalhando pela Verdade. Tito 3, de 9 a 15. Diz assim a Sagrada Escritura: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, que não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúdam quantos nos amam na fé. Graça seja com todos vós. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua bendita palavra. Está aberta nesse momento. Pedimos que o Senhor fale conosco, dá-nos um coração para obedecer, uma mente para compreender, que nós tenhamos as nossas mãos operosas sempre para agir, que o Teu Santo Espírito agora ilumine a nossa mente para compreender a palavra que será exposta, Deus, para que a Tua igreja seja edificada para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós precisamos mais do que nunca cuidar da igreja, zelar pela sã doutrina. E por que eu digo isso? Tempos difíceis virão. Não sou pessimista quanto a isso, mas ao ler as Escrituras eu entendo que as coisas vão começar a se estreitar cada vez mais. As perseguições começarão a qualquer momento, agora elas vão sendo um pouco mais acirradas, vai afunilando, né? Mas eu tenho certeza de que essas coisas começarão a acontecer com mais frequência. Então a gente precisa tomar todo cuidado e zelo para que a igreja de Cristo não saia dos trilhos, para que a igreja permaneça firme, para que as pessoas permaneçam firmadas no Senhor, que é o nosso Salvador, através da doutrina, através do serviço, do amor, do perdão, para que a gente consiga superar todos os nossos desafios e manter-nos firmes no caminho da verdade. Então, como que você tem, ou com o que você tem se preocupado nesses dias? É com dinheiro, com casa, com plano de saúde? Qual tem sido a sua preocupação? O que tem ocupado a sua mente e o seu coração nesses dias? Você tem orado pela igreja de Jesus? Você tem orado pela nossa igreja? Pelos nossos líderes que congregam aqui? Se sim, é a sua responsabilidade. Se não, você está sendo irresponsável.
Nós, como igreja, temos de zelar, de cuidar por aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, né? O cuidado que Ele pede, que Ele exige de nós. Deus cuida e zela por seu povo, por sua igreja. A nossa responsabilidade também é de zelar pela integridade da igreja de Cristo, dos fiéis que nela buscam abrigo, salvação e congregam. Então nós como igreja somos convidados, não convidados, nós somos chamados a isso, a zelar e cuidar do povo, daquilo que Deus tem nos dado. Interessante notar que Paulo está aqui dando suas últimas instruções ao seu filho na fé, Tito, que era o principal líder da igreja de Creta. É importante observar que essa carta vai terminar da maneira como ela começa. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Tito, no capítulo 1, os versos 10 a 16, nós vamos notar que, mais uma vez, Paulo vai lembrar, agora no final da carta, as coisas que ele havia dito no começo. Então ele está dando uma ênfase àquilo que ele havia falado, alguns cuidados com os falsos mestres na comunidade, porque isso pode perverter o caminho da fé. Uma igreja que está sendo reorganizada, reestruturada, como era o caso aqui de Creta, Tito foi deixado em Creta para que pusesse a casa em ordem, ela precisa ser lembrada de que os falsos ensinos destroem o bom andamento da igreja. Então o apóstolo termina fazendo algumas últimas acusações a esses falsos mestres e cobrando veementemente da liderança dos irmãos que são mais maduros na fé, a responsabilidade de zelar, de cuidar pela igreja de Cristo e dos fiéis que nela congregam. O dever de Tito, então, é proteger a igreja de uma fé vazia, rejeitando aqui debates infrutíferos e lançando fora falsos mestres que vão provocar divisões no meio da igreja, e ele tem que fazer isso, então, batalhando, zelando aí pela verdade. Meu tema, então, à luz desse texto, é batalhando pela verdade. E como que Tito deveria fazer isso, como que nós devemos fazer isso? Primeiro, evitando debates infrutíferos. Verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Olha aqui. O dever de Tito, então, é proteger a igreja de uma fé vazia e rejeitar alguns debates. Que debates são esses? Ele destaca dois aqui. Genealogias do Antigo Testamento, verso 9, a parte A. Evita discussões insensatas e genealogias. Os judeus tinham aqui um certo orgulho todo particular de poder traçar as suas genealogias à luz ou a partir dos patriarcas. O objetivo deles é dizer que diante do povo eles eram os preteridos de Deus, né? Atribuíam a si os títulos de doutores da lei e uma série de outras coisas. Mas uma das marcas principais era que eles enfatizavam a importância deles no meio da igreja por serem eles os descendentes, né, consanguíneos ali do povo de Israel. Eles acreditavam que fazendo isso eles poderiam provar que eram preferidos de Deus por serem da descendência real dos patriarcas. E o segundo debate que eles deveriam evitar, porque isso não trazia nenhuma edificação para a igreja, era sobre detalhes rabínicos quanto à interpretação da lei. Verso 9, a parte B. Ele diz aí, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. O que Tito deveria evitar, então, eram algumas discussões tolas que envolviam o conhecimento das genealogias e conflitos que giravam em torno da lei. Lendas judaicas, investigações, especulações filosóficas, disputas essas sobre essas coisas deveriam ser evitadas, porque não trazia amadurecimento, não trazia crescimento para a igreja, só iria trazer contendas e discussões, divisões. São coisas infrutíferas e fúteis, segundo a linguagem de Paulo. Não traz crescimento a ninguém. E o apóstolo vai estabelecer aqui, é claro, um contraste com as coisas que são de fato importantes. Ele havia destacado aqui nos versos de 1 a 8 qual deveria ser a atuação da igreja diante da sociedade. Se você pegar aí dos versos de 1 a 8 do capítulo 3, você vai perceber que ele vai destacar aqui a importância de uma vida exemplar, motivada pela transformação que Cristo fez na vida das pessoas e na prática do bem. Então ele está estabelecendo um contraste entre aquilo que é importante e aquilo que é superficial. E o que é superficial agora? Ficar debatendo sobre leis, sobre genealogias, como se os judaizantes fossem os preteridos, os melhores, os escolhidos, em detrimento dos gentios.
Era isso que eles gostavam de fazer, quando eles atribuíam a si a descendência patriarcal. Eles gostavam de humilhar as pessoas, dizer, nós somos os preferidos e vocês não. Então esses debates aqui, ao invés de trazer crescimento, na verdade trazia confusão e conflito. A lei de Deus não havia sido dada com o fim aqui dos judaizantes atribuírem a si títulos de doutores da lei, a fim de brilharem aos olhos das pessoas, porque eles eram os doutores da lei, porque eram os descendentes. Eles se utilizavam dessas coisas para dizer que eles eram os preteridos de Deus e para, de alguma maneira, obter glória das pessoas que estavam ouvindo. Nossa, como eles são crentes. Nossa, eles são de fato o povo de Deus, né? São lá dos descendentes, eles conhecem a lei. Nossa, cheio de doutores da lei. Paulo vai dizer assim, essas coisas não têm utilidade. Isso significa que esse tipo de coisa, esse tipo de debate não tem proveito para a edificação da igreja. As boas obras produzem sim coisas boas, mas os debates infrutíferos, especulações filosóficas dos judaizantes principalmente, isso não tem proveito para nada, isso só traz conflito e não edifica a igreja. Paulo está dizendo, isso não tem proveito para nada. E ele também vai dizer, são fúteis, são coisas infrutíferas. As atividades desses rabinos judaizantes não contribuem para nada, nem para o progresso da santidade, nem para o progresso do avanço missionário da igreja, nem levam a qualquer pessoa a lugar algum. Não contribuem para que essas pessoas conheçam mais a Deus. Mas essas coisas só exaltam ao homem. Então Paulo está dizendo assim, não tem utilidade e é fútil. Coisa banal. Em nossos dias, irmãos e irmãs, alguns erros se mostram bem parecidos. Ao invés de estudar a palavra de Deus, que é infalível e inerrante, algumas pessoas e algumas igrejas e religiões se entregam ou recorrem a alguma fantasia judaica ou judaizantes das Escrituras para embelezar a sua igreja ou a congregação sem saber o seu significado, sem saber a importância dos símbolos. E aí cai naquele erro judaizante de trazer para dentro da igreja coisas que eram do Antigo Testamento, que eram do povo judeu. Aí o pastor lá, sem saber o significado, sem ler a Bíblia, sem estudá-la profundamente, entender qual é o seu significado hoje, coloca lá na igreja a Arca da Aliança e pede para todo mundo tocar na Arca da Aliança. E traz o shofar para dentro da igreja. E o menorá, que é as velhinhas que acendiam lá. Esse tipo de coisa não tem mais utilidade para nada hoje. Serve para nós como embasamento histórico, sim. É importante para a história, mas para a igreja isso não tem mais significado, não tem mais sentido. Não só essas coisas, mas tudo que deixa de promover uma fé sadia, verdadeira, administração correta dos sacramentos, da igreja em si, tem de ser rejeitado por nós. Aquilo que gera disputa na igreja, debates que não levam a lugar algum, essas coisas têm de ser evitadas. Para que a igreja cresça no conhecimento e na graça de Deus, à luz daquilo que é importante, à luz daquilo que é necessário, à luz daquilo que está fundamentado na doutrina, na sã doutrina, no zelo apostólico. O nosso objetivo como igreja, como líderes de ministério, pastores, presbíteros, diáconos e os demais líderes, é o de promover a fé. E essa fé em Jesus Cristo, essa fé que é dos eleitos de Deus. É nisso que a gente tem que se esmerar. É nisso que a gente tem que buscar de dia e de noite. É isso que a gente tem que ficar pensando, elucubrando, indo a fundo, nessas coisas que traz vida para a igreja. Não em coisas infrutíferas, fúteis, banais. A nossa atitude como cristão deve ser evitar esses falatórios inúteis e infrutíferos no meio da comunidade, para que a igreja possa crescer de maneira saudável. Essas ocupações tomam tanto o nosso tempo, e tempo precioso esse que nós poderíamos investir em outras coisas. Debates como avançar o trabalho evangelístico na cidade de Bauru, debates para como avançar o trabalho missionário da igreja, como alcançar mais pessoas, esse tipo de coisa, como ser uma igreja de oração, como ser uma igreja que cresce no conhecimento da palavra de Deus. Esses debates são frutíferos. E outros que nós poderíamos colocar aí. Mas tem alguns que só de ouvir já dá até arrepio. Porque não serve e não nos leva a nada. Segundo ponto, como que a gente vai batalhar pela verdade? Rejeitando os falsos mestres e os seus ensinos. Versos de 10
a 11. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Em seguida, Paulo passa a descrever aqui qual deve ser a atitude de Tito para com esses falsos mestres que estão pervertendo a igreja, que se acham donos da verdade, especialistas no conhecimento divino em torno da lei mosaica. Ele diz que o dever de Tito, então, é proteger a igreja de uma fé vazia. E como que ele vai fazer isso? Lançar fora esses falsos mestres que estão pervertendo o bom andamento da igreja. E essa é uma parte que é muito interessante, que nós deveríamos aplicar nos dias de hoje. Mas nós vamos ver passo a passo aqui. Então, esses falsos mestres que provocam divisões têm de ser tratados com aquela regrinha infalível que existe aí na igreja. Disciplina. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Isso aqui já nos faz lembrar lá daquele texto de Mateus 18, né? A pessoa facciosa é alguém que, sem justificativa alguma, traz confusão ou gera confusão e divisão no meio da igreja. Essa pessoa a qual Paulo está se referindo aqui, ela abraçou essas questões de investigações sobre disputas da lei, de genealogias. Isso está trazendo uma série de contendas no meio da igreja, de confusão. O erro que eles cometiam influenciava diretamente a membresia da igreja. Então Tito não pode passar a mão na cabeça desse povo. Tito tem que ser duro, tem que ser rígido. E se preciso for, aplicar a disciplina, e se preciso for, aplicar a exclusão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está pedindo a Tito que ele evite esse tipo de pessoa. Evita o homem faccioso. No momento oportuno, essa pessoa deve ser rejeitada. E essa expressão aqui pode estar ligada, sim, à exclusão do rol de membros da igreja, porque ela atrapalha o bom andamento, ela atrapalha o avanço da igreja, ela atrapalha o trabalho evangelístico e missionário da igreja, ela atrapalha o zelo que nós temos pela doutrina. Então, essa expressão evitar o homem faccioso, que Paulo está utilizando aqui, ela pode sim significar exclusão da igreja. Então ele diz aí, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Veja, a disciplina tem que fluir aqui do nosso amor, de desejar ajudar essa pessoa. Nunca descartá-la, nunca abandoná-la, ou nunca excluí-la por motivos pessoais. Tá? O nosso objetivo, quando a gente aplica a disciplina, quando a gente admoesta uma pessoa, tem que ser, primeiro, motivado pelo amor, depois, pautado nas escrituras sagradas, terceiro, com o objetivo de trazê-la para mais próximo, para que ela se liberte desse erro. Veja aí que mesmo o erro sendo de gravidade, como exemplo que é citado por Paulo, o nosso esforço em trazê-la para Cristo deve ser o motivo de admoestá-la e nunca de excluí-la, nunca de jogá-la para fora e deixá-la abandonada. Imagina, esse é um erro. Nós não partimos desse princípio. Mas aí, mesmo assim, depois de seguir esses passos, a pessoa insiste e se recusa em se arrepender, não quer dar ouvido, a igreja tem que se esforçar mais uma vez. Ele diz primeira e segunda vez. Mas após a segunda advertência, mesmo assim, sem sucesso, então aí vem a exclusão da membresia. Mas o objetivo é para que, mesmo excluindo, essa pessoa tome consciência de que o que ela está fazendo é errado e ela precisa se arrepender, se ela quiser ter o seu pecado perdoado. Depois ele diz aí o motivo para expulsar essas pessoas, esses indivíduos, é o estilo de vida pervertido e deturpado que elas vivem. Isso vai ser evidente na forma delas de agir no meio da comunidade. Então Paulo está dando aqui a chave para Tito identificar esse tipo de pessoa no meio da igreja. Verso 11 diz aí, pois sabe que tal pessoa está pervertida. Então você sabe que essa pessoa está pervertida, porque o seu modo de agir está condenando. Ou seja, fica evidente a sua maneira de viver e agir, que ela está mentalmente e moralmente desviada da verdade e distorcida da realidade do que é ser igreja. Por isso, nós precisamos estar sempre em espírito de oração, precisamos sempre estar conectados com as verdades das Escrituras, com a sã doutrina, a gente precisa conhecer a Bíblia, para a gente poder identificar esse tipo de pessoa no meio da comunidade da fé e exortá-la para que haja crescimento, amadurecimento, para que haja perdão, arrependimento, conversão genuína e verdadeira.
Ela sabe que ela vive pecando. Ela está consciente disso e não há mudança. Por ser admoestada e não mudar, ela está por si só condenada. Por isso ela precisa ser encontrada no meio dos fiéis. E, então, aplicar corretamente a disciplina e, se necessário for, em último caso, a exclusão, segundo o apóstolo Paulo está aqui orientando Tito. O nosso objetivo, irmãos e irmãs, quando nós aplicamos uma disciplina ou admoestamos alguém, alguma pessoa facciosa, falso mestre no meio da igreja, nunca é o desejo de expulsar. O motivo que tem que nos leva, que nos norteia a fazer esse tipo de coisa. Mas o bem da igreja para a glória de Deus. Esse tem que ser o principal motivo. Esse tem que ser o principal motivo. Esse tem que brotar no nosso coração, na nossa mente. Então, se você pensa em admoestar, em disciplinar uma pessoa só porque ela não... por motivos pessoais, você está cometendo um grande erro, segundo o apóstolo Paulo. Para manter a igreja nos trilhos, a gente vai precisar ser bíblico. Dias difíceis virão, e nós precisaremos ser mais bíblicos, rígidos quanto à admoestação, quanto ao amor e ensinos bíblicos, e também aplicar, quando for necessário e preciso, disciplina e também exclusão. Talvez essa aqui seja uma das partes mais difíceis para nós. Por isso que há tanta igreja por aí cambaleando. Porque vê esse tipo de gente no meio da igreja, atrapalhando o crescimento da comunidade e não faz nada. Não faz nada. A exclusão que vemos nas Escrituras também serve para salvar essa vida. Então, se nós deixamos de aplicar, nós estamos errando e pecando. E se nós aplicamos, é para a salvação da vida dela. Para que ela tome consciência de que o que ela está fazendo está errado e que ela precisa se converter, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Terceiro ponto, batalhando pela verdade, praticando boas obras e honrando os bons mestres. Versos 12 a 15. Tito deveria encontrar Paulo agora em Nicópolis, depois de ser substituído em seus deveres por Artemis e Tíquico. Verso 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido passar ali o inverno. Paulo havia decidido se encontrar com Tito, provavelmente para colocar o assunto em dia, provavelmente para acertar algumas outras questões que ficaram aí em atraso. E esse lugar provavelmente era um lugar apropriado para uma reunião com então o pastor Tito. Essa cidade ficava localizada em um centro estratégico para uma base de atividade missionária e assim chegar a outros lugares no Ocidente. Pode ser que essa reunião com Tito tivesse esse embasamento, esse propósito, o de, quem sabe, estabelecer ali em Nicópolis uma base missionária. Nós não sabemos, isso aqui são suposições, né? Apesar desse encontro ser feito com o máximo de esforço, perceba que Paulo sabia da responsabilidade que Tito tinha perante a igreja de Creta. Perceba que ele está preocupado aqui com o andamento da igreja na ausência de Tito. Por isso que ele vai dizer aqui, quando te enviar Artemas ou Tíquico. Ele sabia das condições por demais graves de permitir que, mesmo por um curto período de tempo, Creta ficasse sem um líder na altura de Tito. Assim que os substitutos então tivessem chegado, aí então Tito deveria apressar-se ir até o encontro de Paulo. O que provavelmente indica que ainda não houvesse uma liderança ordenada, bem estruturada na igreja de Creta. Por isso, Paulo pede que ele só saia de lá quando chegar esses substitutos. Isso nos mostra o zelo do pastor pelas ovelhas. Veja a preocupação de Paulo aqui, isso aqui tem a ver com boas obras. A preocupação de Paulo com a igreja de Creta. Ele sabia que os ataques eram acirrados. A igreja estava sendo assolada. Ele escreveu uma carta para reorganizar a igreja. E agora ele pede para que Tito saia de lá e deixe esses irmãos à deriva. Não, ele está preocupado. Mas ele precisa que Tito vá ao seu encontro. E para que isso aconteça, ele envia outros 2 pastores para lá. É assim que os pastores têm que agir. Alguns estão saindo, eu vou sair de férias, mas qualquer um pode pregar aí na igreja. Mas o que não é pregar? Prega o que você quiser. Não é assim que funciona na igreja de Jesus. Qualquer um pode presidir. Não é assim que funciona na igreja de Cristo. Não é assim que Paulo pensava. E não é assim que nós devemos pensar como igreja, como pastores, como líderes. A igreja de Jesus precisa de uma liderança capacitada para não cair nas mãos dos lobos.
dos falsos mestres que estão a todo momento adentrando a igreja de modo furtivo, às ocultas, para destruir as estruturas dos fundamentos, para perverter a igreja. Então, todo cuidado é pouco, principalmente agora, nesses anos difíceis que nós viveremos. Todo cuidado com a igreja de Jesus Cristo é pouco, então nós precisamos estar atentos, orando e vigiando sempre. Tito deveria então usar o ministério aqui de Zenas e de Apolo em Creta como uma oportunidade para que os crentes lá de Creta praticassem boas obras ao receberem esses irmãos. Veja aí os versos 13 e 14. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Esses dois homens aqui são descritos como mestres, e Tito deveria fazer o possível para ajudar esses irmãos, enquanto eles estivessem passando por Creta. Não sabemos o destino deles, mas o que nós sabemos é o que diz a carta. Agora, quanto aos nossos, ou seja, os irmãos aí de Creta, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Veja que Paulo está dizendo assim, que existe uma maneira de nós cristãos nos tornarmos infrutíferos. E nós vamos ver qual é. Os cretenses precisariam ajudar esses irmãos. Como? Suprindo eles com comida, com alojamento e mais. Tudo o que esses irmãos precisassem para a sua viagem, que eles iriam prosseguir viagem, os irmãos de Creta deveriam suprir eles nessas necessidades para que nada viesse faltar a esses homens. Assim esses irmãos poderiam dar prosseguimento à sua viagem. Perceba que Paulo está passando um pouquinho dessa obrigação de cuidar desses irmãos, não só para Tito, mas está passando para a igreja como um todo. Ele queria que esses irmãos fossem cooperadores no evangelho através de irmãos, do sustento de irmãos missionários, manifestando assim a generosidade e a justiça que o evangelho pede de nós. Deveriam ser pessoas experientes na prática do bem e das boas obras. O propósito desse ensino e prática é o de que os irmãos cretenses não sejam infrutíferos, mas motivados pela graça, eles têm que agir de uma maneira generosa e justa para com esses irmãos que estão passando por lá e vão precisar de alimento, de sustento e talvez de dinheiro para prosseguir sua viagem. Irmãos, nós devemos nos esforçar aqui, principalmente nesse ano que se iniciou aqui, nessa última sexta-feira, para mantermos a igreja nos trilhos. Vamos ter que nos esforçar, fazendo o máximo aqui para que a igreja entenda a importância de ser generosa e justa com os nossos irmãos na fé. Nós não sabemos quais são as dificuldades que vão ser aí, que vão acarretar os nossos irmãos na igreja. Nós não sabemos. Quantas pessoas vão ser despedidas dos seus trabalhos, a crise econômica por conta do Covid-19? Muitas são as crises. E quantos irmãos e irmãs nossos que não estão aí, talvez passando por dificuldades financeiras, necessidades. Nós como igreja precisaremos mais do que nunca ser generosos e justos. Através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Tá? Precisaremos ser generosos e justos, fazer o máximo para que a igreja entenda a importância de ser generosa e justa para com os irmãos, para com seus mestres e pastores. Veja, esses homens eram homens que ensinavam. Sabe-se muito pouco a respeito deles, mas Paulo está dizendo, cuida deles. São mestres. Envia eles de maneira honrosa para onde eles estão indo. Cuidem deles com alojamento, com comida e tudo mais que eles precisassem. Que nada venha a faltar. Irmãos, nós precisamos aprender a honrar os nossos mestres e pastores. Com tudo que for preciso. Honrar a liderança de Cristo, uma liderança que tem trabalhado, que tem se esforçado, honre, abençoe a vida deles. Honre com oração, com palavras de incentivo. Como é bom receber às vezes uma palavra de incentivo de um irmão. Como é bom. Digo isso por experiência própria. A gente sabe que o nosso trabalho, que o nosso esforço está valendo a pena. Como é bom, irmãos. Honrando as pessoas e agindo para a glória de Deus, sabendo que as nossas obras são frutos da nossa salvação em Cristo Jesus. Não é o contrário.
É porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Porque nós somos salvos, nós abençoamos as pessoas. Nós cuidamos dos necessitados na igreja, dos nossos irmãos na fé. Nós honramos os nossos mestres, os nossos pastores, os nossos líderes. Nós oramos por eles, nós investimos na vida deles. E eu quero concluir, irmãos e irmãs, dizendo que dias difíceis virão. Nós precisaremos batalhar pela fé, pela verdade. De que maneira nós faremos isso? Evitando debates infrutíferos, rejeitando os falsos mestres e os seus ensinos, praticando boas obras e honrando os bons mestres. É dessa maneira que a igreja vai perseverar e ser preservada durante os dias maus. Que Deus continue cuidando e zelando como Ele sempre fez por sua amada igreja. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Em seguida eu vou impetrar a bênção e encerrar o nosso culto. Grandioso Deus, obrigado pela sua palavra. O Senhor de fato tem falado conosco esses dias. Obrigado por esse ano que se inicia. Muitos são os desafios que estão diante de nós como igreja. O mundo está vivendo uma crise difícil. Isso tem atingido várias áreas econômicas. E de certa forma a igreja também está sendo atingida por isso, por falsos mestres, pessoas que querem perverter os ensinos sagrados, a sã doutrina, perverter o bom ambiente na igreja. Mas sabemos que o Senhor tem levantado uma liderança capacitada. Sabemos que o Senhor continua zelando e cuidando da sua igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo para nós preservarmos, perseverarmos nos dias maus que virão. Sustenta-nos, cuida de nós, Pai. Zela por seu povo, zele por seu povo, Pai. E que a gente possa em todas as coisas ver a boa mão do Senhor nos conduzindo por caminhos de integridade, de justiça e de retidão. Para que a gente nunca perca o nosso foco como igreja, mas para que a gente continue motivado pelo Teu Santo Espírito, vivendo para a glória de Deus, em missão no mundo. Essa é a nossa oração. Abençoa a nossa semana. Nós fazemos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão com o nosso Deus e Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária.